graduação em Estudos da Bíblia Hebraica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, USP. É mestre em Teologia, com especialização em Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. É graduado em Teologia pela Faculdade Betel e também pela Escola Superior de Teologia. Atualmente é professor dos Seminários Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, Teológico Servo de Cristo e também na Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, né? E ainda integra o Comitê da Bíblia para a revisão da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, em português, a partir das línguas bíblicas originais. É biblista, hebraísta, teólogo, é autor e coautor de vários livros. No que diz respeito aqui ao professor Matheus Rangel, ele é diretor do Instituto Teológico Koinonia, teólogo, linguista, hebraico, grego e português, literato judaico-cristão, acho que, né? Greco-romano. Greco-romano, ficou um pouquinho diferente aqui, teólogo, linguista, judaico-cristã, greco-romana, brasileira, portuguesa, não sei se ficou correto aqui. É isso mesmo. É isso mesmo? Também é psicopedagogo, assim como escritor e conteudista, esse eu não conhecia, conteudista acadêmico no segmento de teologia e línguas em várias faculdades. Sejam todos bem-vindos. Agora, como que eu começo? Começo pelo mais velho, começo pelo mais jovem, e aí vocês não tiramos 2 ou 1, nem par ou ímpar. Vou começar com o senhor, então, Dr. Carlos Augusto Vailate, que ele com essa carinha de jovem. Não é só carinha, olha lá. Essa carinha de jovem, viu? Me enganou já, a hora que ele falou a idade dele. Vamos lá, qual é a sua visão, pastor Dr. Carlos Augusto Vailate, acerca do tema? Afinal de contas, segundo os Tessalonicenses 2:3, a palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja nesta passagem? Mais uma vez, bom dia, Elias, a paz do Senhor para você, para o Matheus Rangel, para todos os queridos telespectadores ouvintes da Rádio Musical FM. Na minha modesta percepção, o termo grego apostasia, ele, embora evidentemente de acordo com os contextos, não necessariamente no contexto do grego koiné, ele possa ter outras acepções, mas o termo apostasia no período do grego koiné, para não dizer na Septuaginta de forma geral, ele não é verificado como sendo traduzido no sentido de uma partida física e ou espacial. Então, a partir de uma perspectiva lexical, contextual, se você for pegar ali literária, tradutológica, entre outras, eu diria que o termo grego apostasia, ele não pode e não deve ser, portanto, traduzido como partida no sentido de uma partida física. Aliás, nenhuma boa tradução da Bíblia faz ou realiza esse tipo de expediente exegético, né? Então, o termo grego apostasia, de forma muito sintética, o sentido dele ali, evidentemente, é de abandono da fé, com o qual, inclusive, a maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas concordam. De modo que esta interpretação de que apostasia se refere a uma retirada física ou espacial da igreja, e, portanto, a um suposto arrebatamento pré-tribulacionista, ela é uma inovação que tem cerca de 129 anos, que começa com um sujeito chamado J.S. Maybe, e que depois, em 1895, e que depois ela acaba sendo reverberada por outro autor, que é o Schuyler English, Eugene Schuyler English, numa das suas obras, onde ele vai trabalhar esta perspectiva que será popularizada. Então, de forma geral, é uma leitura recente, é uma leitura que eu diria inusitada do texto, né? Ninguém nunca a defendeu, ela tem pouco mais de 100 anos, é estranha e, a meu ver, eu diria que ela não goza de elementos lexicais, contextuais, intratextuais que a valide e, portanto, é por aí que eu partirei à medida do progresso do debate. Pela linguagem polida, pelo academicismo, pela expressão, vocês viram que é hoje, né? Dr. Carlos Vailate sendo aquilo que ele sempre é, né? Muito polido e acadêmico. Mas nós temos aqui agora, talvez uma novidade, na Musical FM, pela primeira vez, o nosso amigo, professor... Já é a segunda vez na Musical? Oh, my God! Nós estamos aqui, então, com o professor Matheus Rangel,
E eu queria fazer a mesma pergunta para o senhor, professor. Em 2 Tessalonicenses 2:3, a palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja? Bem, discordando do nobilíssimo pastor e doutor Carlos Augusto Vailate, eu entendo que sim, ela pode ser traduzida desse jeito, sugerida inclusive por pelo menos 5 tipos de argumentações. A primeira, que ele elencou aqui, que nenhuma tradução boa, né, colocou de fato ali. Mas nós temos pelo menos 10 traduções clássicas do período da Reforma. Ele inclusive está com um livro ali, né, que contém essas traduções. E aí, ele teria um trabalho para poder dizer que todos esses tradutores estavam errados, né? Então, o primeiro argumento meu acaba, de alguma forma, fazendo frente ao argumento dele. Haja vista que ele diz não tem traduções, e o meu primeiro argumento nós temos boas traduções com essa questão. O segundo dado é apresentado num paralelismo membrorium, que aqui é um paralelismo antitético. Ou seja, nós percebemos que a presença do homem do pecado, você tem primeiro uma retirada, a manifestação de um homem do pecado. Depois você tem aquele que detém sendo tirado novamente e a manifestação de um ministério de iniquidade. Então, esta situação, esse paralelismo de linha A e B, que é elencado aqui, ainda não estou falando da estrutura quiástica, né, apresentada aí por English e tudo mais. Estou falando do paralelismo membrólio antitético. Este seria o segundo dado que favorece a tradução como uma espécie de partida. Outro dado que o pastor colocou aqui é que não pode ser traduzido como um afastamento físico, mas eu devo dizer que isso pertence ao gradiente do contexto e não necessariamente de um léxico. Nós sabemos que os bons lexicógrafos, estou falando aí de Cláudio Moreno, Leonida, Eugênio, né? Nós estamos falando de todos esses, Johannes, eles traduzem a palavra mediante ao seu gradiente contextual. Fazer o ato de isolar, pegar uma palavra, tirar do seu contexto e jogar no léxico e meio que tentar fazer com que uma coisa, né, venha desbalancear a outra, isso não é lá muito exegético. Então, o que dirá se essa palavra deve ser traduzida como uma espécie de retirada espacial é o contexto, e aqui indicaremos que sim, através do terceiro tópico que eu creio ser favorável à tradução de apostasia como retirada física, que é um paralelismo perfeito entre 2 Tessalonicenses 2:10 com 1 Tessalonicenses 4:17 e verso 15 também. E aí depois nós temos também o objetivo da carta. O objetivo da carta é consolar a igreja tessalônica com relação àqueles que já se foram, com relação àqueles que ainda não estão mais aqui. E em relação à morte, à segunda vinda, que é a pauta da igreja tessalônica, só tem uma forma de consolar aquela igreja. Não teria como consolar aquela igreja dizendo que viria um tempo pior ainda. Até porque na primeira carta a Tessalônica, no capítulo 4, verso 18, depois de Paulo falar do arrebatamento, ele diz: consolai uns aos outros desta forma. Então a partida é o consolo que, né, acaba sobrando ali para a segunda carta também. E, não menos importante, mas o último argumento, é a estrutura quiástica de English, apoiada por Pentecoste e também sancionada de forma bem expressiva pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, onde ele coloca ali, para quem não entende a estrutura quiástica, ela faz uma espécie de X, colocando elementos que vão chegando até o centro, depois tem-se o assunto central e depois volta, então, tratando e, né, linkando com os temas anteriores. Então, essa estrutura, que é demasiadamente técnica, nem sei se conseguiremos didaticamente apresentar aqui para os interlocutores, mas esses são os 5 argumentos que, ao meu ver, favorecem a ideia de que a apostasia pode sim ser uma tradução que favorece a visão pré-tribulacionista. Meu Deus do céu, tô aqui, aliás, espasmódico, estupefato diante de tanto academicismo e, como eu disse no início, o debate promete. Tinha que ser os dois, realmente. Dr. Carlos Augusto Vailate, o senhor ouviu atentamente a exposição do professor Matheus Rangel, que, diga-se de passagem, fez aqui uma abordagem fora de série, né, do ponto de vista acadêmico. O que é que o senhor tem a acrescentar ou se opor? Porque ele já deu uma espetada, sim, né? Claro. E mostrando que o seu argumento é pouco exegético. Sim. Se eu for rebater, evidentemente, cada um dos pontos com detalhes, um debate não dará conta, né? Uhum. Mas, assim, tem várias coisas que ele mencionou e eu gostaria, claro, que aos poucos de pontuar, é que eu também não estou vendo aqui a questão do cronômetro, não quero passar muito, eu não quero ser indelicado, então você me avisa, por favor.
favor, vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos para a questão da razão lexical aqui, dentre outras. Eu vou aos poucos abordar, porque é muito assunto que ele elencou. Não dá para pegar senão a gente vai ficar horas aqui. O próprio pré-tribulacionista John Walvoord, ele chamou essa interpretação de 2 Tessalonicenses 2:3, que entende o termo grego apostasia como partida, no sentido de uma partida física, de interpretação um tanto quanto inovadora ou original, um pré-tribulacionista. Isso significa dizer que esse sentido do texto, como eu disse, ele é bem recente em termos da história exegética e interpretativa do texto, no sentido de interpretar a apostasia como partida física ou espacial. Isso é novo. Bem, o que acontece? É importante dizer aqui que a palavra grega apostasia, desde 250 a.C. até o 3º século depois de Cristo, até chegando no 4º século, ela nunca é usada para se referir à partida física ou espacial dos seres humanos. E segundo Lee Brainerd, que é um estudioso da Bíblia, professor de grego pré-tribulacionista, eu vou citar alguns pré-tribulacionistas, tá? Durante esse período, a palavra grega apostasia foi usada basicamente em 6 sentidos distintos. Primeiro, apostasia foi usada uma vez por Arquimedes para se referir à distância. Segundo, apostasia foi usada 13 vezes pelo médico Galeno para se referir a um abscesso, um cisto. Terceiro, apostasia foi usada 10 vezes no sentido legal como divórcio. Quarto, apostasia foi usada uma vez por Evagrio do Ponto, um escritor e monge cristão do 4º século, como partida do pecado, ou seja, arrependimento. Quinto, apostasia foi usada 26 vezes como sedição ou rebelião política. E aí, sexto, a apostasia foi usada 232 vezes como apostasia religiosa ou abandono religioso. Além disso, tem um detalhe muito curioso, que eu não sei se os pré-tribulacionistas agora vão gostar, e é importante colocar, que é o seguinte: além de Brainerd, eu gostaria de citar também aqui o teólogo norte-americano, que o Matheus com certeza conhece, o irmão Elias deve conhecer, que é o Paul D. Feinberg, que foi professor de grego no Trinity Evangelical Divinity School e que também era pré-tribulacionista. Eu só estou citando pré-tribulacionistas por enquanto, tá? Apesar de usar uma amostragem distinta daquela usada por Brainerd, que eu citei agora brevemente, Feinberg chegou à mesma conclusão geral que ele. O Feinberg, ele pegou um programa que todas as pessoas podem acessar na internet, que se chama Thesaurus Linguae Graecae. Eu imagino que o Matheus deve conhecer. Tesouro da Língua Grega. Ele vai trazer as ocorrências de substantivos, de verbos, de termos em toda a literatura grega conhecida. E esse professor de grego pré-tribulacionista, ele vai dizer o seguinte, vou dar voz e vez para ele, abre aspas: se alguém procurar pelo uso do substantivo apostasia, ou apostasia em grego, nas 355 ocorrências ao longo do período de 300 anos, entre o 2º século a.C. e o 1º século depois de Cristo, não encontrará um único exemplo em que esta palavra se refira a uma partida física. O substantivo apostasia tem uma variedade de significados, mas nenhum deles se relaciona a uma partida física nesse contexto. Assim, parece que qualquer avaliação justa dos dados leva à conclusão de que Paulo não se refere ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2:3. Dado o que nós sabemos atualmente, não há razão para compreender o uso de Paulo de apostasia, ou apostasia, enfim, como uma referência ao arrebatamento. E aqui tem um dado curioso que eu vou compartilhar com vocês, eu não sei se os pré-tribulacionistas sabem, e aí eu vou dar uma dica para os pré-tribulacionistas nesse sentido. O que acontece? Se você pegar a obra, eu não sei onde eu mostro aqui, parece a câmera. Quando a trombeta soar, é isso mesmo? Isso. Quando a trombeta soar, é um manual do pré-tribulacionismo, que o Matheus já conhece bem, você deve conhecer, os pré-tribulacionistas devem conhecer. É um livro muito bom. Eu tenho que ser honesto enquanto pós-tribulacionista. É importante dizer que o nosso debate envolve ideias. Pré- e pós-tribulacionistas são irmãos em Cristo, não são inimigos. O nosso inimigo é o diabo, é o pecado. É importante deixar bem claro isso, tá? Mas tendo dito isso, o que acontece? Quando eu me deparei com esse livro e busquei lê-lo e relê-lo nas partes que nos interessam aqui no debate, eu fui até a parte onde o nosso querido Paul D. Feinberg, ele traz essa informação, ou deveria trazê-la. E quando você vai para a página 294, é uma obra da editora Actual Produções e da Chamada da Meia-Noite, depois da conclusão do Feinberg, eu estou mostrando aqui para vocês, eu também tenho uma obra em inglês, tá? Aqui é que tá, desculpa que meu livro está bem rabiscado, né? Então, aqui, perdão. Isso. Então, aqui na página 294, está faltando um apêndice.
que compõe algumas páginas da obra original em inglês. É nesse apêndice na obra original que o Feinberg critica a perspectiva dos seus colegas pré-tribulacionistas, dizendo que é totalmente inviável, ele é professor de grego e pré-tribulacionista, né? É inviável traduzir a apostasia no sentido de partida física. Pasme, quando eu chego na conclusão, eu coloquei aqui, cadê o apêndice? E eu coloquei, a obra original em inglês traz um apêndice que a tradução em português excluiu. Nesse apêndice, Feinberg explica por que o termo grego apostasia não pode ser traduzido como partida. E eu brinquei, né? Eu coloquei o apêndice contra o arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2:3 foi arrebatado dessa tradução. Então, é interessante que a própria editora excluiu convenientemente um item que depõe contra a sua perspectiva. Aos poucos eu vou tentar rebater, porque ele citou vários. Eu vou chegar nas traduções, que é um elemento muito importante que os pré-tribulacionistas também, pelo visto, não conhecem. Eu vou entrar no devido tempo e vou dar provas por meio de imagens, mas nós vamos chegar no devido tempo. Muito bem, o Dr. Carlos Augusto Vailate ocupou 6 minutos da sua exposição. Eu quero dar o mesmo tempo para o professor. Me perdoe se eu passei. Não. Vocês estão à vontade. Tá, Afinal de contas, são 2 gigantes da teologia, não tem como limitar muito aqui. Mas você viu a provocação dele, né? Eu vi. Os pré, infelizmente, não sabem muita coisa. Então, por favor, nos defenda. Eu acredito que a animosidade dele em preparar um material bibliográfico, como já é da qualidade de debate que ele apresenta pra gente, a revisão bibliográfica, gente, ela é muito importante porque serve para poder nortear o pensamento que já está entregue na academia relacionado àquela pauta que está sendo observada. Contudo, nós precisamos observar o seguinte, a acurácia dos fatos. Quando ele propõe que faltou um apêndice, tudo bem, faltou um apêndice. Isso é um problema realmente que até a editora, né? Ele está fazendo uma crítica aqui à editora. E aí, eis o detalhe, esse apêndice que faltou, o que tem nele, pastor, que de alguma forma derruba? É a opinião de uma pessoa ou de fato é um argumento montado, qualificado? Quando se trata de fazer a acurácia desses fatos, o que nós conseguimos ter ali, né? Ou seja, então, gente, se nós fôssemos aqui elencar um conjunto, fazer uma lista imensa dos teólogos que credibilizam esta ou aquela opinião, tem lista para todos os lados. Isso é verdade, né? Agora, o que nós precisamos fazer aqui é a acurácia dos fatos. E, em se tratando de acurácia, vamos para o argumento que ele colocou aqui, de que é o afastamento da fé. Parece-nos que, assim como ele disse que o apêndice foi arrebatado do livro, também foi arrebatado o complemento da fé, que seria Tinestes Pisteos, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3. Esse, por sua vez, está em 1 Timóteo, capítulo 4. E eu pude olhar aqui, e como, né, os pós-tribulacionistas se apressam em tentar dar alguma justificativa que não seja a mais básica possível, que um dos princípios da crítica textual e da tradução, né, elencado inclusive no livro de Amorim, que são as técnicas de tradução, é que a tradução deve seguir o critério mais básico em si. Então, se você não tem complemento, não se inventa complemento, porque isso pode ferir a identidade da obra original. Então, quando nós temos Paulo dizendo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 3, apenas a palavra apostasia, proton, ou seja, primeiro vem a apostasia, por que os pós-tribulacionistas querem acrescentar aqui o complemento de 1 Timóteo 4:1, que fala muitos apostatarão da fé? Existe pelo menos aqui, 6 características diferentes na estrutura morfossintática de um texto e de outro. A primeira diferença é que em 2 Tessalonicenses 2:3 não temos um complemento ali, você tem um substantivo intransitivo. E antes que alguns se apressem, sim, existe o substantivo transitivo, tá bom? Mas já em 1 Timóteo 4:1 nós temos o complemento ali, apostatarão da fé. Outro detalhe é que em 2 Tessalonicenses nós temos um substantivo, ao passo que em 1 Timóteo nós temos um verbo. Isso muda tudo, tá? Outro detalhe é que a palavra está preposta sintaticamente em 2 Tessalonicenses 2 pela palavra proton, indicando que primeiro vem a partida, ou seja, colocando ali um advérbio de prioridade. Ou seja, a partida tem uma prioridade, ela vem primeiro. E aí na estrutura quiástica de Carlos Oswaldo, ele coloca basicamente o seguinte, que primeiro o objetivo é falar do dia do Senhor e o objetivo ali ele vai sendo construído passo a passo. Primeiro tem-se uma partida, depois você tem a manifestação do iníquo e depois você tem um dia do Senhor. Novamente depois ele volta a falar que tem alguém que detém, esse alguém também é retirado como a igreja foi retirada no verso 3, na apostasia,
e depois dessa retirada vem novamente a manifestação do ministério da iniquidade. Então, essa construção, ela é muito importante para a gente. Outro detalhe aqui é que a palavra está pós-posta, né? Ou seja, quando nós olhamos, há uma oração coordenada, resultativa, ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que está escrito assim: Caí, apocalífice, ho antropostes amartias, que seria e será revelado o homem do pecado. Ou seja, diferente de 1 Timóteo capítulo 4, que o que está sendo pós-posto ali ao verbo apostatarão é apenas a fé. Então você tem vários elementos dentro desse texto que dá para poder dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que os pós-tribulacionistas estão fazendo aqui? Uma costura exegética. Estão pegando um texto e querendo, de alguma forma, pegar uma agulha, costurando os retalhos para que eles façam algum sentido. Porque é terrível assumir que a palavra apostasia, que traduzida em sua forma mais primitiva, significa apenas afastamento, partida. Até mesmo porque, gente, vamos falar, ele falou de lexicografia, né? Eu vou elencar aqui. A lexicografia, se a gente pegar a palavra a ideia da morfologia dela, o que é que nós temos ali? Apó, mais afirme. Afirme é afastar, apó é para longe. Pronto, resolveu a questão. Por que essa palavra não pode ser partida, não pode ser afastamento, se ela deriva de uma palavra que significa afastar e também está anexada com uma preposição que significa para longe? Então, quando ele diz que não pode ser retirado, depende do gradiente do contexto, né? Muito bem. Dr. Carlos Augusto Vailate, como o senhor pode ver, contrário a fazer as citações de grandes autoridades, ele parece que fez um exame exegético, uma análise exegética da questão. O que o senhor teria a analisar, principalmente sobre essa questão do complemento? Sim. Essa questão é uma questão importante. Então, primeiro, a fala do Mateus, ela não está evidentemente correta, porque ele omitiu, não sei se por descuido ou por conveniência, textos como o primeiro, Macabeus, no capítulo 2, versículo 15, onde a expressão a apostasia, ela aparece sem nenhum complemento, e o contexto claramente fala de uma revolta ou abandono da fé, como o próprio Wayne House, aqui da obra pré-tribulacionista, admite. Ele deixa muito claro isso. Então, isso não é verdade. Tem outros detalhes aqui que cabe-nos aqui elencar aqui e mencionar nesse aspecto. Via de regra, quando um pré-tribulacionista ele vai argumentar essas questões que envolvem o grego koiné, a questão lexical, a questão é, nenhum pré-tribulacionista consegue, simplesmente não consegue porque não existe, nenhum bom dicionário de grego que vá trazer apostasia no sentido de partida física, no contexto do período koiné. E esses dicionários, bons dicionários ou léxicos de grego, nos seus contextos de 2 Tessalonicenses 2:3, vão definir invariavelmente apostasia como uma referência a uma partida da fé, portanto abstrata, ou uma rebelião. E nunca no sentido de uma retirada ou, portanto, uma partida física. Curiosamente, foi citada depois as traduções, eu acabei não entrando nesse assunto, logo eu vou tentar retomar. Nós temos uma única tradução da Bíblia. Pois não. Como nós estamos já no período do intervalo, o senhor vai terminar, ele vai ter mais um minutinho, e aí a gente já vai entrar no primeiro intervalo, tá bom? Tá bom, perfeito, obrigado, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma única tradução da Bíblia para, por exemplo, o português. Eu diria que é uma tradução que, no caso de 2 Tessalonicenses 2:3, ela é duvidosa, dogmática e tendenciosa, que é a tradução LTT, a tradução literal do texto tradicional. É a única que vai trazer que, em 2 Tessalonicenses 2:3, estou dizendo porque muitos pré-tribulacionistas mesmos não sabem, não é que todos, muitos sabem, muitos não sabem. Ela é a única que vai trazer lá, antes que venha a retirada e entre colchetes dos crentes. Isso é uma leitura dogmática, é uma leitura tendenciosa, onde você está contrabandeando, me permite, perdoe pela expressão, a expressão não é minha, é de Millard J. Erickson. Você está contrabandeando um elemento alheio, no caso a teologia e o dogmatismo pré-tribulacionismo, para exegese. Isso não é uma boa exegese em nenhum lugar. Mas além disso, o que acontece?
argumenta-se que, por exemplo, o termo apostasia significa apenas partida de forma neutra e não qualificada. Só que o problema com esse argumento, mais uma vez, é que o termo grego apostasia nunca é usado para se referir a uma partida física ou espacial de pessoas, por exemplo, no grego koiné. Outro argumento, que normalmente é usado também, é que o substantivo grego apostasia, ele é derivado do verbo grego afistemi, que significa partir de, e que, portanto, o sentido de partida deve ser mantido em 2 Tessalonicenses 2,3, é o argumento de Mateus. Isto não procede, né? Porque se você pegar outros tantos termos, você verá que, por exemplo, o verbo ekalel, ou seja, chamar fora ou chamar para fora. Do verbo ekalel é que vem o substantivo eclesia, que é reunião ou igreja. Ora, então, portanto, nesse caso, nós refutamos essa perspectiva, por exemplo, citada pelo Mateus, que, ao meu ver, ele comete a falácia do elemento anacrônico e também do elemento a falácia da raiz. Você não pode derivar necessariamente um substantivo presumindo que ele tem o mesmíssimo significado do verbo. Isso nem sempre acontece, é um argumento falacioso. Muito bem. Depois do intervalo, você volta, vai ter o tempo que ele teve, são quase 4 minutos. Quase não, 5. Tá bom. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, olha, você sabia que as doenças articulares, como artrite, tendinite, gota, podem prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas? Isso mesmo. Com a articulação comprometida, o movimento do corpo não funciona como deveria e vivemos uma vida extremamente limitada. E nós estamos aqui na linha com o Hélio Damas, que vai nos responder. Hélio, como é possível tratar as dores articulares e ter uma vida saudável? Bom dia, pastor Elias. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na Musical. Tudo bem por aí, pastor? Graças a Deus, tudo bem com você? Bem, graças a Deus, Pai. Vamos lá, falar do bálsamo real, como você falou muito bem, né? Tudo na vida desgasta ao longo dos anos, né? E a nossa estrutura óssea, a massa muscular, nervos, músculos também. Então, o bálsamo real, a gente sabe que é o suplemento natural mais antigo do mundo, né? Desde antes de Cristo, as pessoas já usavam bálsamo. Esse bálsamo é algo realmente milagroso, ajuda muito, contribui para a nossa saúde física, né? E com o passar dos anos, conforme principalmente a cartilagem vai se desgastando, um osso bate no outro osso, inflama a articulação. E é isso que causa as dores no corpo, né? Porque um osso bate no outro osso, inflama, e isso causa as dores. Bálsamo real, primeiro, ele tem um efeito anti-inflamatório. Ele vai desinflamar essa articulação, vai fortalecer a cartilagem e assim melhorar a mobilidade e a flexibilidade, né? Tem pessoas, pastor, que já tem dificuldade de fazer aqueles movimentos simples, como agachar, descer e subir escada, fazer a caminhada matinal, que é super saudável. Então você, ouvinte, que sofre aí com gota, bicos de papagaio, ácido úrico, fibromialgia, bursite, as famosas artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, tendinite ou até mesmo dores no ciático, use o bálsamo real. Ele vai fortalecer toda a sua estrutura óssea, nervos, músculos, vai melhorar sua mobilidade, flexibilidade. É um produto completo para quem quer ter uma saúde completa, pastor. Muito bem. Hélio, nós temos aqui uma pergunta da dona Joana, que é a nossa ouvinte. Ela deixou essa pergunta aqui para você. A pergunta é a seguinte: quem tem problemas de artrose no joelho pode fazer o uso do bálsamo real? Ele pode ajudar a diminuir a dor e a inflamação causado pela doença? Deve usar, né? O bálsamo real por si só ele já é o maior anti-inflamatório natural que existe há muitos anos. Então, primeiro, ele vai tratar essa parte das dores e vai fortalecer a estrutura óssea e a cartilagem, que, como eu falei, o desgaste da cartilagem, os movimentos repetidos e o atrito dos ossos é que causa esse tipo de problema. Então, usa o bálsamo real para fortalecer nervos, músculos e também aliviar as dores, pastor. Muito bem. Bom, como você pode perceber, sentir dor é muito ruim. Quem é que gosta de dor? Por isso, cuidar da saúde é o melhor investimento. Às vezes a gente investe em tantas coisas e não investe na nossa própria saúde, né? Você que tem dores na coluna, bico de papagaio, você tem esse tipo de dores na coluna, bico de papagaio, nervo ciático? Talvez você que está me ouvindo aqui esteja sentindo essas dores e você tem visto o quanto isso tem limitado a sua saúde. Eu vou deixar uma dica para você. Peça agora seu bálsamo real.
o suplemento completo que o seu corpo necessita. Você quer se ver livre dessas dores? Peça agora o Bálsamo Real. Hélio, aproveitando, eu quero perguntar o seguinte: hoje, o que você preparou de promoção para esta pessoa que está sofrendo com essas dores, com artrite, com bico de papagaio, nervo ciático? Qual é a promoção para que ele não perca tempo e hoje mesmo ele possa abraçar essa promoção? Ligando agora no 0800 101 5000. 0800 101 5000. A ligação é gratuita. Liga na Nepofarma, conversa primeiro com os consultores. Eles vão te ouvir e entender a sua necessidade. Se é uma dor local, se é uma dor no corpo todo, seja você o mais interessado na sua saúde e não se acostume com dor, gente, porque dor é um sinal que o corpo te envia que algo tem que ser feito. E a gente vai fazer. Você vai pegar o telefone agora, vai cuidar da sua saúde, como o pastor Elias falou, ligando no 0800 101 5000. 0800 101 5000. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem no 0800 101 5000 terão até 70% de desconto e de presente ganham uma Bíblia para ler o versículo diário e alimentar a sua alma. Você vai cuidar do seu espírito e também do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ligue agora, 0800 101 5000. Uma vida sem dor, com mais vigor, mais vitalidade, é somente com ele. Bálsamo Real, pastor. Bom, olha, como você pode ver, é uma Mega Master Blaster Plus Advance promoção. Você não pode perder. Ligue agora, 0800 101 5000. Repetindo, 0800 101 5000 e peça agora seu Bálsamo Real. Viva sem dor. Peça agora seu Bálsamo Real e tenha mais qualidade de vida. 0800 101 5000. 0800 101 5000. Bálsamo Real. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. A FTB não tá de brincadeira. Este ano a Black Friday trará promoções inacreditáveis, até 90% de desconto. Não, você não ouviu mal. Serão descontos de até 90%. Por isso, será a Black das Blacks. Mas para ter acesso às promoções, você precisa entrar no grupo exclusivo do WhatsApp 11 9 75 11 33 85. E quem comprar ainda concorre a um iPhone 16 Pro. Entre no grupo exclusivo do WhatsApp 11 9 75 11 33 85. Você vai se surpreender com a Black das Blacks. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda está nesse momento com os cursos fechados e a Black Friday está acontecendo. Enquanto eu estou falando isso aqui com você agora ao vivo no programa de debates, no 5º andar desse prédio, a gente está no 14º, lá no 5º andar desse prédio, é uma correria, né? O material da gráfica chegando, o pessoal atendendo aos grupos de interessados da Black Friday. Então, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui agora, nesse exato momento, a Sabrina Moraes está mandando perguntas, o Matheus Soares está mandando pergunta, o Eduardo está perguntando, o pastor Gessé também está fazendo perguntas sobre um dos cursos aprovados para Black, que é o curso de hebraico. Então, se você não faz parte do grupo da Black, é o seguinte, a Black Friday é uma promoção da FTB uma vez por ano, e a gente vai dar nessa Black até 90%
de desconto. Significa que você pode comprar o curso que você precisa com uns trocados, tá? Com, sei lá, 70, 80, 85, 90% de desconto. Detalhe, os primeiros matriculados na Black concorrerão a um iPhone 16 novo na caixa. Tem aí as imagens da caixa do iPhone. Não é um iPhone como esse, é esse. Essa caixa aí pode ser sua. Vou até fazer uma marca nessa caixa aí pra você ver que é essa que você vai levar depois, tá certo? O iPhone 16 Pro também. Mas não vem participar só para concorrer ao iPhone, não. Tem sorteios melhores aí nos shoppings, né? No final de ano você ganha casa, carro, apartamento, sei lá o quê. Muito melhor do que isso. Mas se você busca conhecimento, se você busca capacitação, o melhor momento do ano para fazer a sua inscrição é o período da Black Friday. Pastor, como que eu faço? Quero participar dessa Black. Como que eu faço? Quais cursos terão descontos? Então, já posso adiantar nesse momento que os cursos de hebraico estarão participando dessa edição da Black. Nós diminuímos, antigamente a gente tinha 5 promoções, nesse ano teremos 3. Então, o hebraico é um deles. Então, se você quer aprender hebraico, nós temos 3 níveis de hebraico. Tem o hebraico fácil, para alfabetização, para quem não sabe nada de hebraico. Eu não sei o que significa Aleph. Eu não sei nada, eu nunca escrevi, não leio, não consigo entender. Eu nem sabia que é da direita para a esquerda que se escreve hebraico. Posso entrar? Pode, você vai aprender o hebraico fácil. O hebraico fácil te dá leitura, escrita, pronúncia e transliteração. São os 4 pilares do hebraico. Você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender a transliterar e vai aprender a pronúncia correta com 100% de garantia. A única coisa que, se você não aprender, é só se você não fizer o curso. Compra o curso, não faz, aí não tem como aprender. Assistiu, fez as aulas, você vai aprender hebraico de verdade. Tem o hebraico avançado, que é um curso de gramática do hebraico, e também tem o hebraico Pro. É um curso que forma professores de hebraico. Já pensou quantos professores de hebraico você conhece, você convive? Imagina se você for um professor, uma professora de hebraico, aí na sua cidade, aí na sua igreja. Imagina que você tenha, sei lá, 30 alunos e cada um deles paguem uma mensalidade de R$100. Então você tem R$3.000 de salário para dar uma aula por semana. Se você tem 3 turmas dessas, você tem R$9.000 garantido todo mês. Então, o Hebraico Pro é um curso que não é um curso de hebraico, mas é um curso de como trabalhar com hebraico. Você que já tem o hebraico fácil, já tem o hebraico avançado, você tem a possibilidade de se tornar um professor, de empreender, de ser uma professora de hebraico. E o Hebraico Pro estará em promoção nessa edição da Black. Então, se você quer saber mais, entre no grupo. Você está acompanhando a gente no YouTube? Tem um link do grupo fixo aqui no chat, tem um link do grupo na descrição do vídeo. Agora, se você está assistindo esse vídeo muito depois, em dezembro, janeiro de 2025, já não dá. Mas em novembro de 2024, é só clicar e participar. E para você que está pela rádio, não está no YouTube, pega seu WhatsApp aí, chama a gente, 97511-3385, 011 aqui em São Paulo, 97511-3385. É por lá, entra no grupo e lá, o assunto hoje lá é hebraico. Faça as perguntas, você que está no grupo, eu vou ler as perguntas depois do programa, vou gravar as respostas e vou disponibilizar para vocês lá no grupo. 97511-3385, Faculdade Bethesda, moldando vocacionados. Nesta Black Friday, mergulhe na palavra de Deus. A FTB tem os melhores cursos para enriquecer sua jornada espiritual. Aproveite nossa oferta especial de Black Friday, até 90% de desconto. Os cursos da FTB são fundamentais para que você tenha acesso a estudos profundos, comentários e reflexões que transformarão sua compreensão da fé. Não perca essa oportunidade única de crescer na fé e compartilhar conhecimento. Os melhores cursos a preços inacreditáveis. A Black das Blacks vai surpreender você e só vai ter acesso às promoções quem chamar no WhatsApp 11 9 75 11 33 85 e digitar a palavra Black para participar do grupo exclusivo. As vagas são limitadas. Entre agora 11 9 75 11 33 85. Essa vai ser a Black das Blacks. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo
pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Debates Musical. Gente, olha, eu tô aqui, como eu disse no início, estupefato, espasmódico, queixo caído, porque o academicismo aqui está rolando solto. Duas feras da teologia e da linguística. De um lado, o professor, nosso amigo Matheus Rangel, e do outro lado, o doutor Carlos Augusto Vailate, também nosso amigo. São dois amigos. Eu não tenho nem como entrar, primeiro que somos amigos, e depois, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão aqui? Olha aqui, gente. Ainda continua o tema em 2 Tessalonicenses 2:3. A palavra grega apostasia se refere à retirada da igreja. A última pessoa que falou foi o Dr. Carlos Augusto Vailate. Portanto, agora, professor Matheus Rangel, o senhor tem 3 minutos, igual o tempo que ele ocupou, quase 4, para apresentar a sua posição em relação a tudo que ele disse. Vambora. O pastor foi lá para a Bíblia Católica, para a 1 Macabeus, né? Para poder buscar uma palavra apostasia sozinho e forçar um significado ali de 2 Tessalonicenses. Ô, pastor, isso aí, o senhor falou que eu cometi uma falácia, então eu estava guardando essa aqui, né? Falácia connectionis coacatai. Até difícil de falar, né? Meu Deus, é a falácia da falsa conexão. É a falácia da conexão forçada, né? Brincando com os meus alunos, eu chamo de costurogese. O que acontece? O pastor foi para lá porque ele não consegue, de alguma forma, provar que o termo ali, sozinho, ele tem o significado pleno dele, que é afastamento. Então ele vai dizer, não, mas em outros textos não foi assim. Mas em 2 Tessalonicenses 2? Aí ele sempre tenta colocar sobre o encargo de 2 Tessalonicenses 2:3 a carga semântica de todos os outros textos. Então, isso, gente, é uma conexão forçada. Isso não pode existir. Cada texto tem um CPF próprio, tem uma identidade própria e deve ser interpretado face ao gradiente que o cerca. Isolá-lo para poder favorecer um ponto doutrinário é totalmente indevido, né? Não é muito comum o pastor fazer isso. Eu realmente não esperava que fosse para a 1 Macabeus para poder, né, vir até lá. Mas vamos lá, por exemplo, ele falou que a palavra apostasia, de nenhuma forma, ela significa afastamento físico. Se nós pegarmos aí, ele disse que eu cometi a falácia da raiz, não é exatamente a falácia da raiz. É porque essa palavra, afia-me, de qual deriva, ela fala de afastamento físico. Eu acho que ele concorda com isso. João 16:28, por exemplo, está escrito: saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Essa expressão deixo aqui, afia-me, que é a base de onde vem a palavra apostasia, e aí ele diz que eu cometi a palavra, né, a falácia da raiz. Não é, gente. O que acontece? Quando você tem um substantivo derivado de verbo, que é o caso de apostasia derivando-se de afia-me, preposicionado com apó, você tem aqui uma construção onde o significado daquele verbo é emprestado em forma de nome para a formação de um substantivo. Doutora Maria Luísa Sanches Mendes, que foi inclusive minha professora na UF, fala sobre isso no seu material de semântica. A construção da semântica é palavras e substantivos vão se derivando. Nós temos 3 classes: substantivos primitivos, derivados de verbos e derivados de substantivos, geralmente. Tem ainda aqueles que são derivados de adjetivo, como é o caso da palavra fé e fidelidade, a palavra afastamento, afastar-se, e por aí vai. A própria palavra apostatarão é uma adaptação da palavra apostatar. E aí, de alguma forma, no caso, apostasia. Ou seja, você tem um verbo derivando. Então, não é falácia da raiz. É a questão de que a raiz, ela fornece o significado primário para a construção de todos os seus derivados. Isso é lexicografia. Cláudio Moreno, página 63, fala, por exemplo, sobre as 4 categorias semânticas. E é o que nós observamos aqui. Outra coisa que aconteceu, que infelizmente aconteceu, ele ignorou todas as diferenças que eu apontei em 2 Tessalonicenses 2:3 para 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eu cuidadosamente apresentei aqui 8 diferenças e simplesmente elas ficaram sem resposta. Talvez por quê, né? Justamente porque o argumento dele caminha na linha de dizer que eu estou cometendo uma falácia da raiz, porque, não sei, né? Talvez, não sei se por descuido, desconhecimento, eu duvido que seja. Ele entende que o texto de 2 Tessalonicenses tem que servir, tem que abaixar a cabeça e se subordinar ao significado de apostasia em todos os outros termos. E não é assim. Volto a repetir, cada texto tem a sua própria identidade. Algo interessante também, que a gente só para colocar aqui para o pastor, 2 Tessalonicenses 2:1,
Fala ali da reunião de Cristo, né? No caso da vinda de Cristo e da nossa reunião com ele. Eu vi um debate, né? Claro que eu vi o seu debate. Nem sabia que a gente ia debater, mas eu vi aquele debate maravilhoso entre o pastor Elias e o pastor Carlos, onde o senhor aplicou a regra de Granville Sharp ali. O senhor se arrepende disso ou ainda mantém o mesmo posicionamento? Bom, agora nós temos aqui a vez do pastor de Dr. Carlos Augusto Vailate. Parece que ele está te provocando aí, professor. E aí? Então, quanto à regra de Granville Sharp, de fato, ali em 2 Tessalonicenses 2:1, os estudiosos nem todos concordam, tem muitos estudiosos, comentaristas, biblistas, exegetas, lexicógrafos e outros que defendem exatamente o que eu defendi naquele debate, mas outros vão dizer que não. O próprio Daniel B. Wallace, que vai criticar essa perspectiva, ele vai dizer isso não invalida, portanto, por exemplo, a perspectiva pós-tribulacionista. Então, na sua gramática e sintaxe do grego bíblico, ele vai comentar isso. Bom, mas citando alguns outros elementos que o Mateus aqui citou, vamos lá. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3, como que eu leio esse texto? Acho que é bom a gente ir um pouco para o texto, porque a gente está citando algumas questões mais derivadas e periféricas e acabamos não indo, né? Talvez por questão de tempo também. Então, eu estou lendo aqui, enfim, por exemplo, a tradução da NVI, e vou fazer algumas observações, evidentemente, passando para os telespectadores e para nós no debate, como eu enxergo o texto. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo vai dizer: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma referência à segunda vinda, eu acho que nós concordamos, e a nossa reunião com ele é uma referência ao arrebatamento. Não sei se ele pensa também igual ou não. Muitos pensam que sim, outros não. Eu entendo que sim. Nesse caso, eu chego à mesma conclusão que o senhor de que é um evento só, mas não por Granville Sharp. Perfeito, por outra via, eu entendi perfeitamente. O que acontece aqui? Se nós compararmos 2 Tessalonicenses 2:1, você tem primeiro a parousia, a segunda vinda e depois o arrebatamento. A partir dessa leitura que tanto pós quanto pré-tribulacionistas, não todos, mas muitos entendem. Você tem essa ordem. Primeiro Jesus vem, depois o arrebatamento. Se você comparar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, fala da segunda vinda. Versículo 17, arrebatamento. Primeiro a segunda vinda, depois o arrebatamento. Não contente com isso, Jesus dá essa ordem. Primeiro vem a segunda vinda em Mateus capítulo 24, versículo 30 e depois o arrebatamento no versículo 31, discordâncias à parte, evidentemente, dos irmãos pré-tribulacionistas. O contexto vai dizer: depois, rogamos a vocês, versículo 2, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, possivelmente por uma profecia, quer por palavra, talvez uma pregação, um ensino, ou por exemplo, uma transmissão oral, quer por carta, uma carta mesmo, uma epístola, né? Supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor, na minha leitura aqui, dia do Senhor é a segunda vinda. Não é uma referência ao contexto do juízo final, como muitos, por exemplo, ensinam. Haja vista a perspectiva de Horst Bauer e Gerhard Schneider, que vão comentar a expressão grega remera, ou seja, dia, de 2 Tessalonicenses 2:2, dizendo o seguinte, abre aspas, apenas Paulo em todo o Novo Testamento fala da parousia de Cristo como o dia do Senhor, e ele cita textos adjuntos como 1 Coríntios 1:8, 5:5, 2 Coríntios 1:14, 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Tessalonicenses 2:2. Diante disso tudo, ele vai concluir. Carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor, ou seja, a segunda vinda, chegou. 3, que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia, ou seja, o dia da segunda vinda, citado antes, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito bem. Depois eu complemento para não atrapalhá-lo, tá? Com certeza que aí o senhor vai ter muito mais tempo para trabalhar, que nós teremos depois mais 15 minutos. Tá bom. Bem, ele colocou aqui 3 pontos, né, que eu também analisei, a relação com Mateus 24:31, questão do epissinagogue ali. Perfeito. E ali eu tenho, por exemplo, algumas diferenças, né? Nós precisamos compreender que quem é reunido em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 1, ele está dizendo lá, Remon, nossa reunião. E ele chama, né, lá em cima de Adelphoi, ou seja, irmãos. Então, a palavra nossa e a palavra irmãos indica que é a reunião da igreja, ao passo que a palavra eclectos, em Mateus 24:31, diz que é uma reunião dos eleitos. Então, nós sabemos que os eleitos, ali em Mateus 24, refere-se ao povo de Israel, não refere-se à igreja. E é claro que ele tem os textos, eu também tenho algumas contribuições aqui. Eu tenho pelo menos 10 contribuições aqui, indicando que esses eleitos ali referem-se ao povo de Israel.
Nós temos várias delas, né? Não temos aqui exatamente muito tempo para poder colocar. Mas Isaías capítulo 45, verso 4, Deuteronômio capítulo 7, verso 6, e já que ele começa a pedir, né, de repente, Novo Testamento, Romanos capítulo 11, verso 26 e 27, nós temos o próprio verso 32, usando ali o simbolismo da figueira, que é um simbolismo muito comum usado em Israel, em Oséias 9, verso 10 e Jeremias 24. Temos a questão da dispersação de Israel ali, da reunião dos judeus ali. Então, assim, esse é apenas um ponto, né? Mas tem mais 2 pontos aqui pra gente poder refutar. Eu acho que esse debate tem que ter umas 3 partes. Umas 3 horas. Pra gente poder, né, colocar tudo direitinho e contribuir até de forma mais pedagógica pro pode haver ouvinte, a segunda né? parte, viu? Eu espero que sim. E aí, o paralelismo que ele colocou de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 com 2 Tessalonicenses 2, 1, eu vejo da seguinte forma. De fato, a palavra parousia aparece em ambos os textos. E de fato também, agora eu tenho uma ideia, que se você pegar o léxico de Louida na parte do tópico 15 dele ali, que fala sobre movimentos lineares, ele coloca no 15.78 a palavra pântesis, onde trabalha a ideia do encontro. Então ele trabalha o encontro como uma movimentação. Essa palavra aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 17. Ou seja, quando ela aparece ali mostrando que primeiro Cristo desce até as nuvens, depois ele arrebata a igreja para que haja um encontro com ele nos ares. A partir desse encontro, é exatamente isso que Paulo fala sobre o arrebatamento em 2 Tessalonicenses 2. Porque, na minha humilde visão, ele coloca ali que... E ali nós não temos a regra de Granville Sharp, para mim é uma endíades, né? Que é quando você coloca, por exemplo, forte e robusto. São 2 elementos para falar de uma única característica da pessoa que está sendo qualificada. Então, essa endíades que tem parousia e epissinagogue, a vinda e a nossa reunião com ele, ela trata de um único evento. Epissinagogue está no tópico 15.126 do léxico de Louida, mostrando que elas estão na mesmíssima categoria semântica, ou seja, apântesis e também a palavra epissinagogue. Por quê? Porque o apântesis é encontro e epissinagogue é reunião. Quem se encontra, se reúne. Quem se reúne, se encontra. Então, de alguma forma, nós temos Cristo vindo até as nuvens e depois nós temos a expressão ali da igreja sendo arrebatada para encontrar com ele nos ares. Agora, isso é pré ou pós-tribulacional? Eis o detalhe. A estrutura quiástica de 2 Tessalonicenses 2 apresenta-nos a ideia de que primeiro vem a partida. A palavra partida, a palavra parousia, a palavra aquele que detém, todas elas estão interligadas por uma estrutura que Paulo utiliza ali, mostrando exatamente o momento em que acontece. Então, primeiro Paulo apresenta as pautas, depois ele coloca o que vem primeiro e o que vem depois. Muito bem, nós vamos agora para um breve intervalo, nós encerramos as transmissões pela rádio, vamos continuar pelo YouTube, porque vocês viram aqui, gente, 3 horas seria pouco. Daqui a pouco voltamos. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. 105.7 Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Quer aproveitar a Black Friday mais incrível de todos os tempos? Ter acesso aos cursos mais desejados da FTB, ganhar brindes e ainda concorrer a um iPhone 16 Pro? Então vem pra Black das Blacks. Entre agora no grupo exclusivo do WhatsApp 11 9 75 11 33 85 11 9 75 11 33 85. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Não ouviu o programa Debates de hoje? Não se preocupe. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir seu aplicativo de podcast, digitar Debates Musical FM e ouvir pelo seu celular. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Mais uma opção para você não perder nenhum programa de debates da Musical FM. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, estamos de volta com o programa Debates Musical. Meu Deus do céu, coisa linda, né? Eu não poderia deixar de falar também da nossa literatura. Nós estamos com um mega kit Master Blaster Plus Advance promocional, e o telefone você já pode ver por ali, ó, 0 operadora 11 93279 3001. E o que eu tenho para você? Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12:30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Então temos aqui um livro com 80 páginas e este: Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Saulo teve seu nome mudado para Paulo. A Bíblia não diz que o galo cantou 3 vezes. A Bíblia não diz que apenas em Israel tem apenas 12 tribos. Sabia que não é só 12? São 13 tribos. Aqui são 82 coisas que os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Aqui nós temos 75 temas em 384 páginas. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Você sabia que existe um fenômeno da língua hebraica aqui chamado Tikkun Soferim, que na nossa tradução está amaldiçoa Deus e morre, porém em hebraico você tem lá Vatomer lo ishto derramahaziki betuma terra barech Elohim vamuti, abençoa Deus e morre. Como assim? Que gritante anacronismo. Quer saber? Está nessa obra aqui. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? 320 páginas com 59 questões. Perguntas escatológicas difíceis de responder, e aqui vai uma provocação. Aqui você vai saber por que eu não sou pós-tribulacionista. Sabe por quê? Porque por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. Aí é complicado, né? Sem questões escatológicas. Quer mais? Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma. 130 perguntas e respostas em 480 páginas. O de escatologia tem 496. E por último, trazemos aqui o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Nesta obra aqui nós trabalhamos a área da linguística. Trabalhamos um fenômeno chamado onomatologia, a ciência dos nomes pouco explorada no meio teológico. Trazemos também o direito romano ligado ao cidadão do império, expressões idiomáticas, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais e altares. Aqui tem também teologia, temos também usos, costumes e cultura. Só esta obra sem desconto custa R$360. São 1.168 páginas. Hoje você vai levar o dicionário de palavras, vai também o livro sobre imortalidade da alma, sobre escatologia, o volume 3, o volume 2, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, mais o volume 1, tudo isso de mais de R$1.000. Sabe por quanto? R$480 no Pix, ou 10 parcelas de R$54. 10 de 54. 0 operadora 11 93279 3001, tá aí na tela. Agora, quando você recebe esse kit, graciosamente você vai receber um curso de hebraico, que só ele custa R$680. Aqui tem um módulo, você vai receber 12 videoaulas, uma Bíblia hebraica em áudio, a Tanar, você vai ter ali um rabino narrando a Bíblia de Gênesis a Malaquia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz ha'etat tohu vavohu ve'rut shalal penei teron ve'ru Elohim, narrando, eu estou ousando aqui falar diante dos dois aqui, viu? E além disso, o áudio do livro. Tudo isso por apenas R$480 no Pix ou 10 de 54. 0 operadora 11 94901 66, ou não, ou melhor, 0 operadora 11 93279 3001 ou 0 operadora 11 94901 6633 94901 6633. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu grande debate. Nós temos poucos minutos, apenas 10 minutos para concluirmos, e eu vou deixar aqui 4 minutos para o pastor Carlos Augusto Vailate, depois mais 4 minutos para o nosso amigo Matheus Rangel, e aí depois faremos a conclusão final. Com a palavra, pastor.
Aí, agora Olá, sim. Ok, obrigado, pastor Elias. Eu havia prometido em blocos anteriores, ou no bloco anterior, e só para não deixar isso aqui faltando, eu mencionei que, com referência às traduções da Bíblia, o Mateus, ele levantou que existem várias traduções, sobretudo no contexto da Reforma e pré-Reforma, que trazem a tradução ali, por exemplo, partida, departure, né? Ou departing, em termos de inglês arcaico. Se você pegar a obra, aqui, por exemplo, é uma obra que eu sei que o Mateus e muitos pré-tribulacionistas gostam de usar, que é Quando a Trombeta Soar. Na página 257, o Wayne House, que é pré-tribulacionista, ele vai citar a Bíblia de Wycliffe, de Tyndale, de Coverdale, de Cranmer, a chamada dos calções, que é a mesma coisa que a Bíblia de Genebra, é a mesma coisa, e a Bíblia de Beza, além da Bíblia de Genebra, ele cita de forma repetida, porque essas traduções trazem departing first, ou seja, a partida primeiro. O que acontece? Se você analisar cada uma dessas Bíblias, você vai perceber em nota que os editores se referem nunca a uma partida física, mas sempre a uma partida da fé. Por questões de tempo, eu vou apenas citar aqui, eu posso mostrar também, porque essas Bíblias estão ali, podem ser acessadas na internet. Eu tenho, por exemplo, aqui comigo uma cópia aqui do trecho de 2 Tessalonicenses 2:3 da Bíblia de Coverdale, de 1535, tá? Se você pegar aqui, depois da palavra departing, ele vai trazer aqui a referência, na época, a 1 Timóteo capítulo 4, dando a entender que não é uma partida física, mas é partida da fé. Isso você pode ver na Bíblia de Coverdale, de 1535. Depois, na Great Bible, de 1540, nós temos de novo ali a expressão departing, que será referenciada também com 1 Tessalonicenses 4 no próprio texto ali da Bíblia, na nota. Outra Bíblia também interessante é a Geneva Bible, a Bíblia de Genebra, de 1560, também 2 Tessalonicenses 2:3, ela traz uma nota da época, que ao lado da expressão departing, ela vai trazer, tá em inglês, eu estou traduzindo brevemente aqui, uma espantosa partida de muitas partes ou muitas pessoas from the faith, da fé. Então, se você analisar todas essas expressões e as Bíblias que o Mateus cita, nenhuma delas trará o sentido de partida física ou espacial. E como nós já estamos aqui caminhando para a conclusão, infelizmente é um debate que ele merece mais tempo, eu diria que em termos léxicos, você não consegue comprovar que o termo apostasia, eu tenho aqui mais de 25, 26 léxicos de grego, da Septuaginta, da Patrística, nenhum deles vai provar que apostasia significa partida física. Em razão do contexto que brevemente li, de 2 Tessalonicenses 2:1-3, casa mais a perspectiva de uma apostasia no sentido negativo, como abandono da fé, do que um elemento positivo. Os crentes são retirados para as nuvens para se encontrar com o Senhor. O contexto todo é negativo. Ele não tem esse suposto elemento de paralelismo, né? Claro que respeitosamente que o Mateus aqui levantou nesse aspecto. Então nós temos sempre elementos negativos. Apostasia, abandono da fé, a manifestação do anticristo, os elementos que envolvem mentira, prodígios, todos os elementos negativos. Mas o Mateus inseriu um elemento positivo. Apostasia quer dizer partida, no sentido de retirada da igreja, algo que fere, inclusive, toda a nuance do contexto específico de Paulo. Muito bem, professor Mateus Rangel, e aí? O que você tem frente a toda essa argumentação apresentada pelo Dr. Carlos Augusto Vailate? É simples, eu não chamaria um pedreiro para poder consertar o meu carro e nem um mecânico para fazer minha casa. Eu acho que ele colocou sobre encargo do léxico aquilo que é do contexto. Então, quando você faz essa distribuição equivocada, ocorre que você fica querendo buscar que o léxico diga para você e te explique exegeticamente o que aquela palavra significa naquele texto. Né? A gente sabe que o léxico tá Todos ali, os léxicos se como equivocaram. uma Desculpe. referência. Não, de maneira alguma. O léxico é o seguinte, existe léxico e léxico analítico, né? E aí, o léxico analítico, ele coloca uma breve significação daquela palavra ali, né? E aí vai colocando os textos do lado. Então, não é exatamente o léxico que vai fazer isso. São os trabalhos exegéticos. E em se tratando de exegeta, eu estou falando de ninguém menos do que Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que diz que a estrutura quiástica aqui, né? Até agora o senhor fugiu dele, estou falando desde Que é pré-tribulacionista. Né? Pois é, mas nesse caso aqui, aí o que acontece? A pessoa às vezes... exatamente. As pessoas às vezes querem fazer o quê, né? Desmerecer a pessoa por causa da fé dela. Isso não pode, né, pastor? Então, assim, o pré-tribulacionista, eu considero o senhor um dos maiores do Brasil, sendo pós-tribulacionista. Então, o Carlos Oswaldo Pinto, ele coloca o seguinte pra gente aqui, uma estrutura, e nessa estrutura, a conclusão dele foi: com base na estrutura quiástica apresentada por English e defendida também por Pentecoste, não se dá para chegar a outra conclusão a não ser de que a palavra deve ser traduzida como partida, favorecendo, nesse caso,
a opinião pré-tribulacionista. É claro que não é o livro que ele comenta isso, né, é um livro sobre comentário do Novo Testamento, não é um livro sobre escatologia, nem sobre defesa do pré-tribulacionismo, até porque em outros momentos ele desfavorece a visão pré-tribulacionista também, ou seja, funcionando como um exegeta saudável e neutro. Então, de alguma forma, acusá-lo aqui de estar fazendo essa defesa, né, tadinho, né, nem tá mais entre nós. Mas aí o que acontece? A gente precisa observar aqui que a expressão que o pastor falou, né, que não cabe dentro do contexto, claro que cabe, gente. Vamos lá. O objetivo era confortar as pessoas relacionadas ao dia do Senhor. O tema, acho que o senhor concorda, o tema ali é o dia do Senhor. Perfeito. Né? O tema voltado para o dia do Senhor, aí eu e o pastor vamos divergir. Porque ele entende que o dia do Senhor é a segunda vinda, certo? E eu entendo ser a grande tribulação. Eu queria apresentar os pontos, né, que nos levam a essa conclusão. Como um exegeta mais restritivo, eu sou um pouco mais, assim, cauteloso, né? Qual o meu objetivo na hora de fazer uma investigação? Eu não saio coletando todos os textos da Bíblia e até de livros apócrifos, como o nobre pastor fez. Eu procuro me ater à teologia tessalônica, ali, o que Paulo trabalha nesse texto primeiro. Depois a gente expande para outros. E em se tratando dessa construção, nós vemos o seguinte, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 6 até o 9... Paulo fala ali do dia do Senhor e ele trabalha o dia do Senhor acompanhado de tribulações, de perseguições, de angústias. Quando você vai também para o capítulo 5, verso de número, acho que é o verso número 9, né, ele também coloca isso daqui. Então, as únicas expressões que eu olho, assim, falo de forma clara, que favorece a visão pós-tribulacionista, não vou ser desonesto com isso, é 1 Coríntios 5:5 e 2 Coríntios 1:14. Porque todas as outras no Antigo Testamento, de forma vasta, o dia do Senhor é um dia terrível. Então, né, mas quando nós vamos para a teologia tessalônica, o que Paulo está tratando com aquela igreja? Por que nós temos que entender isso? Por conta da questão do gênero epistolar. A carta que eu enviar para o pastor Elias não deve ser interpretada da mesma forma que a carta que eu enviar para o pastor Vailate. Se eu envio um e-mail para os dois, eu não posso truncar, pegar as palavras e criar uma conexão entre elas. Eu preciso interpretar à luz da minha relação de amizade com ele e à luz da minha relação de amizade com ele. Então, à luz de Tessalonicenses, o dia do Senhor sempre é tratado como um dia terrível, acompanhado de tribulações, angústias e coisas assim. Como que o pastor resolve isso? Bom, muito bem, só que agora não dá mais tempo, porque o tempo já se acabou. Vocês vão fazer as considerações finais, deixar os seus respectivos e-mails, endereços, e se vocês aceitarem, podemos aí marcar uma segunda parte. E que tal discutir Mateus capítulo 24? E aí fica a critério de vocês dois. Podia até estreitar mais, né? Por exemplo, porque é o dia do Senhor ali. Justamente. Pode deixar aqui os seus contatos, suas considerações. O senhor tem um minuto. E ele também um. Bom, então eu quero agradecer pastor Elias pela mediação. Muito obrigado aí, foi um prazer revê-lo. Quero agradecer ao Matheus Rangel pela postura sempre irênica, fraterna e cristã do nosso debate. Quero agradecer a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Musical FM. Eu acho que todos nós ganhamos com isso. Divergências à parte, bons argumentos foram apresentados de um lado, de outro. Alguns concordaram evidentemente com uma perspectiva mais pré, que é majoritária, sobretudo no Brasil, e outros talvez nem tanto com a pós, que apesar de ser, eu diria que, entre aspas, minoritária, tem crescendo ultimamente. Mas evidentemente que as pessoas sopesem os argumentos, e não deu para nós apresentarmos outros elementos aqui, porque cada tipo de pergunta que abre 5 ou 6 caixinhas, ela demanda o triplo ou quádruplo, evidentemente, de tempo para que você analise. Mas, de forma muito breve, tentamos dar alguns argumentos lexicais, né, contextuais muito brevemente, a questão tradutológica, não deu para abordar outras perspectivas, mas obrigado aí pelo convite e espero que todos ganhem com isso para a glória de Deus. Obrigado. Eu tenho certeza. Professor Matheus Rangel, o senhor finalizando. Bem, muito obrigado também, pastor Carlos Augusto Vailate. É uma honra estar aqui. Como falei, o senhor é tipo o chefão da fase ali, né, no pós-tribulacionismo. Ele e o César são referências para mim. Virei arminiano por conta desses dois aqui. Então, tô com 30 anos. Quando eu comecei, quando eu tava lá bem pequenininho, já estava aprendendo com vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela teologia brasileira. Eu fico até emocionado. Pastor Elias pela mediação, a rádio pela oportunidade, mais uma vez. E, gente, eu queria falar com vocês um pouquinho, né, sobre o nosso material. Bem rápido aqui, nós temos um combo linguístico. Até estava conversando ali com o pastor Vailate sobre essa questão de os nossos
queridos estudantes de hebraico e grego às vezes não estão dominando nem a língua portuguesa, né? Então nós temos um cursinho aqui para revisar a língua portuguesa, tá, irmãos? Questão de morfologia, sintaxe, tudo mais, semântica, fonologia, preconceito linguístico e tudo mais. Mais o curso de grego bíblico, que é o básico, médio e avançado, com 352 atividades e gabaritos, você encontra aqui de forma lúdica. Esse aqui é um mapinha mental. Olha isso aqui que legal, pastor Vailate. Mapinha mental colorido, com os paradigmas. Muito legal, para que as pessoas possam levar do tamanho da minha mão, tá vendo? Você pode botar no bolso, levar para qualquer lugar, né? E aqui nós temos o curso de hebraico. Então, todos os 3 vai estar pelo preço só do curso de grego hoje. E aí depois tem o curso de escatologia, né? Para você poder fortalecer a visão pré. E aí, né, rebater os alunos do pastor Vailate. Deixa o seu contato. Segue lá no Instagram, professor.mateusrangel, e no YouTube, professor Mateus Rangel. E um abraço meus alunos do Instituto Teológico Coinonia, Colégio Batista, Seminário Teológico Adorarte, e é isso. Muito bem. Bom, ficamos por aqui com o nosso programa de debates musical, e eu tenho certeza que acrescentou muito a nossa visão escatológica, você que é pós e você que é pré. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo debate, se Deus quiser. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.